Segundo escreveu Marcos, Evangelho de Marcos. Primeiro é o de Mateus, depois vem o Evangelho de Marcos, capítulo 2, já no início desse Evangelho de Marcos. É um evangelho muito interessante, importante. Já tive a oportunidade de ministrar aula neste evangelho, versículo por versículo, e é um texto importante para nós nesta noite. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam, amém? Aleluia. Então diz assim, o texto da palavra do nosso Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo na cidade de Cafarnaum. E logo, correu que ele estava em casa. Então muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Porém Jesus anunciava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um homem, um paralítico. E ele foi levado por 4 homens. E não podendo eles aproximar-se dele, de Jesus no caso, por causa da multidão que estava ali, eles descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha só, vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, tipo outro texto como Lucas fala que estavam os escribas, também os fariseus, toda a religião judaica reunida ali naquele local. Aqui o Marcos só aponta para os escribas. Diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, pensavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? E eles concluem dizendo, o que Jesus está falando é uma blasfêmia. E eles então dizem, quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles estavam arrazoando, pensando, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Jesus faz uma pergunta para ele e para nós também. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. Qual é mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade. Essa palavra autoridade vai aparecer muitas vezes no Evangelho de Marcos. A autoridade para perdoar pecados. Jesus então dirige ao paralítico, disse ao paralítico dizendo, eu te ordeno, ou eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, ou a sua cama, retirou-se à vista de todos, ao ponto de eles se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, eles falaram, jamais vimos coisa assim. Amém. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus.
Uma vez perguntaram para uma criança, eram algumas perguntas que as professoras estavam fazendo, e perguntaram para uma criança dizendo, o que é ser um amigo? O que é ser um amigo para ti? Para uma criança de 6, 7 anos. Então ela respondeu assim, amigo é aquele que quando todo mundo sai, ele chega e fica. Esse é o amigo, a criança falou. Quando todo mundo sai, quando deu tudo errado, quando deu problemas, quando deu dificuldade, sei lá o quê, ele é aquele então que se aproxima e ele fica, disse aquela criança. Esse texto aqui é um texto lido, que ele narra a saga de 4 amigos de um homem que não tem nome também o nome deles, que é o paralítico. Se você analisar a Bíblia, como você deve analisar a Bíblia de forma pontual, você vai perceber que nós temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 evangelhos que nós chamamos de evangelho sinótico, eles narram de forma diferenciada o mesmo tema que eu estou lendo aqui. Porque eles querem dar um ângulo importante sobre um fato significante que Jesus realizou, que foi a cura deste paralítico. Quando você lê o evangelho de Marcos, é um evangelho curto, ele tem 16 capítulos, diferente do evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. É bem longo o evangelho de Mateus. Mas o evangelho de Marcos, ele é quase que uma síntese narrativa de um gênero literário, onde ele vai narrar de forma rápida a vida de Jesus. Então ele tem 16 capítulos. A palavra imediatamente, ou a palavra eutheos, do grego, vai aparecer várias vezes nesse texto aqui de Marcos. E o evangelho de Marcos, quando você entra no capítulo 1, você percebe que Jesus Cristo, ele está em ação. Esse é um evangelho em ação. Jesus cura, Jesus prega, Jesus ensina. Só no capítulo 1, você quase perde o fôlego. Quando você vai acompanhando Jesus no evangelho de Marcos, aqui do capítulo 1, vai acompanhando tudo que ele vai realizando, tudo que ele vai fazendo, você quase que perde o fôlego. E quando você pensa assim, bem, agora Jesus vai descansar, porque afinal de contas, ele fez tanta coisa durante o dia inteiro. Ele curou, ele pregou, ele exorcizou, ele fez tanta coisa. Ele vai descansar agora, Jesus. Aí a Bíblia fala para nós que Jesus sobe um monte e ora a noite toda. Quando a gente entra, por exemplo, no capítulo 2, a gente vê que Jesus está na casa dele. E Jesus vai realizar muitas coisas importantes ali na cidade de Cafarnaum. É uma cidade que até hoje ainda tem, lá em Israel, fica no norte de Israel, Cafarnaum. Nós sabemos, pela Bíblia, que Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, conforme diz as profecias do Antigo Testamento. Ele cresceu em Nazaré, conforme diz o texto também da Bíblia. E ele cresceu em Nazaré, mas ele desenvolveu o seu ministério, ou ele construiu o seu QG, se é que eu posso usar essa palavra, na cidade de Cafarnaum. A partir de Cafarnaum, ele ia para a Judeia, ele ia para Pérea, ele ia para Gadara, ele ia para vários lugares no entorno na qual ele estava exercendo o seu ministério. Jesus chega então na cidade de Cafarnaum, e é interessante porque até o final do ministério dele, é ali que Jesus Cristo vai estar. Cafarnaum fica no norte, fica lá na Galileia. Ele chega na casa, depois de retornar, e as pessoas ouvem que Jesus Cristo está na casa dele. A notícia se espalha. O Nazareno Jesus, que tem realizado grandes obras na vida daquelas pessoas, está agora em Cafarnaum. Rapidamente,
A Bíblia diz que Jesus Cristo, esse é um poder da cristologia, esse é um poder do Cristo que é o centro, ele consegue atrair as pessoas. Não é Pedro que atrai, não é João, não é nenhum apóstolo, não é pastor, não é líder, não é ninguém. Quem trouxe você nessa noite aqui, quem atraiu você para vir nessa noite aqui, não foi por causa do louvor, ainda que seja uma bênção, não é por causa da escola bíblica, ainda que seja uma bênção para os nossos filhos, não é por causa da pregação expositiva, ainda que é uma bênção para o nosso coração, mas quem nos atrai para chegarmos neste lugar aqui é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o centro, ele não é periférico, ele não é excêntrico, ele está no centro de todas as coisas. Então, quando ele coloca o pé dele em Cafarnaum, a Bíblia mostra para nós que uma grande multidão vai até a casa dele. E Jesus, ele é uma pessoa que ele está aberto para se relacionar. Ele não diz para os apóstolos, ele não diz para o grupo mais íntimo dele ali, dos discípulos, falarem: olha, manda a multidão embora, eu estou cansado, eu não posso atender essas pessoas, eu estou aqui na minha casa, será que essas pessoas não têm limites? Será que essas pessoas não sabem que eu trabalhei o dia inteiro? Manda elas embora, eu preciso descansar. Não, Jesus não é assim. Jesus é totalmente relacional, ele se relaciona com pessoas. Ele abre a porta da casa dele para receber pessoas. Então, Jesus Cristo estava ali, a notícia se espalha, o texto de Lucas fala que a glória de Deus estava sobre ele, então havia uma unção pulsante de Jesus sobre aquele local. E ele entra para a sua casa, e o texto fala para nós que a multidão está ali no entorno de Jesus. Olha só o que o texto diz. Dias depois, entrou Jesus de novo na cidade de Cafarnaum. E logo, correu que ele estava em casa. As pessoas começaram a ouvir: Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus. E as pessoas começaram a ouvir e não ficaram em estado pacífico ou passivo. Não, tiveram uma ação essas pessoas. Eu acho isso importante. Quando a gente tem uma ação diante de Deus, tipo hoje, você teve uma ação, você decidiu, você falou: bem, hoje eu vou na igreja ADI, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Você está num extrato de atividade, de ação. Isso é importante porque você veio aqui por conta que Cristo está aqui neste lugar. A palavra de Deus, de todas as formas, ela também diz para nós, Mateus 18, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus estaria aqui no nosso meio. Você crê que Jesus está aqui? Tá muito fraco, acho que você não crê. Você crê que Jesus está aqui, amém? Então ele está aí. Ele falou isso em Apocalipse, que ele anda no meio do candelabro na igreja. Ele está aqui, Jesus. Então as pessoas foram atraídas por Jesus, diz o texto, para nós aqui. E aí Jesus, ele aproveitou essa oportunidade para pregar. A pregação, diz o apóstolo Paulo, foi uma ideia louca de Deus para converter corações de pessoas. É pela pregação, é pelo querigma, né? É pelo querux que Deus toca no meu e no seu coração, porque a pregação, a palavra de Deus pregada, ela é espiritual, ela tem poder de vasculhar o meu âmago, ela tem poder de entrar aí dentro do seu coração e do meu e transformar a nossa história, a nossa vida. É a pregação. A pregação é o meio que Deus usa para nos converter, para a gente conhecer a Ele. Ao mesmo tempo que Jesus foi um didático, foi alguém que ensinou, Ele também foi alguém que proclamou. Ele estava pregando aqui. O texto fala para nós que Ele não perde oportunidade, a multidão está no seu entorno, e o texto diz assim para nós: junto à porta, uma grande multidão, Jesus então anunciava a palavra de Deus, Ele pregava. Irmãos, é bom nós louvarmos a Deus. Hoje o louvor estava uma bênção, amém, irmãos?
Senão os irmãos que vão ficar tristes, né? Tá uma bênção. É bom nós louvarmos a Deus. É bom nós cantarmos ao Senhor. É bom nós vermos a igreja. É bom nós vermos o Senhor agindo através de milagres. Deus faz isso. Porém é central e essencial, presta atenção, nós ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos na palavra do Senhor. Eu estou dando uma aula aqui no seminário de teologia. Nós estamos estudando teologia prática, ou seja, a teologia não é só alguma coisa acadêmica. A teologia tem que desaguar na vida. A teologia ela tem que desaguar no dia a dia, né? Eu aprendo para eu poder na arena da vida viver a minha vida como uma vida de piedade, uma vida santa, uma vida de testemunho, uma vida que exalte ao Senhor, uma vida que glorifique a Deus. E nesse extrato da teologia prática, ou da vida prática, né, a gente aprende que nós devemos orar. E eu até falei, ensinando para eles e falo para vocês, outro dia eu vou pregar aqui sobre essa temática, sobre a tríade de Matt Henry, que ele falou que é importante, usando o texto da palavra de Deus, que nós devemos iniciar o dia com Deus, passarmos o dia com Deus e terminarmos o dia com Deus, baseado no Salmo 5. Iniciar o dia com Deus. Amanhã você vai trabalhar, estudar, sei lá fazer o quê. Seu filho vai para a creche, seu esposo vai trabalhar aqui, você vai trabalhar por lá. Então, o que nós temos que fazer? Nós vivemos hoje numa bomba de pressão, seja ela sociológica e também espiritual. Então, eu e você temos que nos fazer valer daquilo que Cristo deixou para nós, que é a oração. Então eu não posso sair da minha casa, eu não posso deixar o meu lar sem antes eu orar e pedir: Deus, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa o meu dia, lá estou indo eu para o trabalho, me guarda, me livra de todo mal. E também passar o dia com Deus, orando em espírito, buscando ao Senhor para decisões que você precisa tomar, ou um posicionamento que você precisa tomar, para você ter domínio próprio. Nós precisamos orar e buscar o Senhor. E quando acaba o expediente, seja da faculdade, seja da universidade, seja do teu trabalho, você chega em casa e quando você vai dormir, você acaba o seu dia com Deus agradecendo: obrigado, Senhor. Mais um dia, o Senhor me deu a graça de eu poder dormir aqui nesse lugar. E aí você adora o Senhor. Se você tem filho pequeno, vai lá no quarto, ora pelo seu filho, ora pela sua esposa, ora pelas pessoas, pelos seus vizinhos, e encerra o dia na presença do Senhor. Então Jesus, ele está aqui mostrando a importância de nós vivermos uma vida espiritual. Então ele está pregando, ele está ensinando, e por conta disso ele atrai uma multidão de pessoas. Eles foram atraídos por Jesus. Eles vieram para ouvir o Messias. Todavia, no meio da multidão, existem vários tipos de pessoas. Aqui estamos aqui no meio de uma grande multidão de pessoas aqui. Então, no meio de uma multidão, existem vários tipos de pessoas. Por exemplo, existem pessoas no meio da multidão aqui, e também da época de Jesus, que são movidas por uma fé. Excelente, você veio aqui porque você quer ouvir a palavra de Deus, você quer sair daqui fortalecido para enfrentar a semana que você não sabe como vai ser. Outros estão profundamente desejosos para ouvir o que Jesus Cristo quer ministrar no seu coração a partir de hoje também. Agora tem outras pessoas que têm um motivo somente de curiosidade, né? É um aspecto febril, amorfo. Ele vem na igreja, como aquela multidão há 2000 anos atrás. Vai na igreja, ele ouve a palavra de Deus, mas a palavra não entra no coração. Ele tem uma fé febril do momento, amorfa, que não tem forma. Então tem muita gente que entra, sai ano, nós já estamos aí no segundo semestre, ele entra na igreja, ele ouve a palavra de Deus, mas muita coisa mexe na estrutura antológica dele, do ser. Isso é um problema seríssimo. Então tem muita gente assim. Tem outros que na esperança antropológica, né, do homem, eles têm o desejo de ser curados. Eles têm o desejo de ser abençoados por Jesus. Por isso que flui aquela multidão lá para a casa de Jesus. E a casa de Jesus, toda a casa do século I, era uma casa pequena. Tinha uma janela pequena, uma porta só.
Mas eles foram para lá, eles não foram atraídos pela estrutura da casa, eles foram atraídos pela presença de Jesus que estava ali naquele local. Agora também, no meio da multidão, como lá e aqui também, onde tem essa multidão, tem também aqueles que são críticos. Nós vamos ver aqui no texto. Jesus está na casa. Jesus não faz acepção de classe social. Jesus não faz a acepção de intelectualidade, porque ali estavam pessoas humildes. Ali estavam pessoas que não tinham nada para oferecer à sociedade, como por exemplo esse paralítico. Mas ali estavam também os escribas. Jesus não disse para os escribas, sai da minha casa. Jesus não disse para os fariseus, eu não quero vocês aqui. Não. Jesus traz todo mundo debaixo da sua autoridade. Então está ali os escribas, está ali os fariseus, que são os religiosos da época, está ali um monte de pessoas que são críticos a Jesus Cristo, mas está ali também homens que têm fé, mulheres que têm fé, pessoas que querem ouvir Jesus Cristo. Ok, tudo bem. Agora, em meio a tudo isso, nesse drama da vida, nesse empurra-purra, porque ali tinha muita gente para pegar o melhor lugar. Como é que eu posso ver Jesus Cristo? Para estar mais perto de Jesus. Em meio a tudo isso, tem ali também os sonhos frustrados. Tem pessoas ali que estão frustradas. Como hoje aqui também tem. Tem pessoas ali que estão machucadas e feridas, estão doentes. Como hoje aqui também tem. Tem pessoas ali pobres, anelando alívio para a pesada carga chamada vida que a gente vive. Essa pesada carga chamada vida que mudou todo o comportamento humano. A partir da pesquisa dessa semana agora, você percebeu que essa geração, a geração mais nova do que a gente, eles estão com outro start de ver a vida como eu e você não estamos vendo mais. A vida para eles é diferente. Por exemplo, o Japão está com um problema sério. 1 milhão de pessoas que morreram no Japão, que é de pessoas mais velhas, não foi conseguido repor, porque a visão de vida do Japão dos jovens não é mais casar e nem ter filhos. Então o Japão está rapidamente envelhecendo. É uma visão complexa que a nossa geração hoje está vivendo, tanto no Brasil também. Então, ali no meio daquela multidão, tinha muitas pessoas. Talvez você que está aqui nesta noite, também você está passando talvez pelo cadinho do sofrimento. Você está aqui na multidão. Talvez você está passando pelo pélago da dor, e também não só da dor, mas aquela dúvida, aquela bifurcação de decisão. Será que eu vou para cá? Será que eu não vou para lá? Isso é dúvida. Talvez você está com uma ardência na alma e na mente. Precisa de resposta. Ou está vivendo uma ansiedade que os estudiosos estão chamando um futuro megalomaníaco da nossa geração. Ou talvez você está com dificuldade para pagar o seu aluguel, está com dificuldade e não consegue ver os seus amigos ou pessoas comprar a casa dos sonhos, você não consegue. Talvez você está lutando por uma doença que insiste em ficar. Talvez você está lutando por uma dor irreparável que está na sua alma. Diante de tudo isso, de toda essa teia humana, de toda essa estrutura debaixo desse sol, desse céu, como diz o Eclesiastes, diante de tudo isso, Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que você não crê. Ele está no controle da sua vida, como Ele está no controle aqui, onde Ele está na casa dele. Tem multidão ali, tem gente com problemas, tem gente com projetos e sonhos quebrados, tem gente esmagada pela religião, tá os religiosos ali também. Ele está em casa, ele não tem sossego, ele não furta e não nega o consolo e a pregação. Mas ele não perde o controle, ele está no centro. Ele não é excêntrico, ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que ele vai fazer, nós vamos ver aqui. Da mesma forma hoje. Jesus não perdeu a rédea da tua vida. Jesus não perdeu a rédea da tua família.
Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre será eternamente. Entra governo, sai governo, entra ideologias, sai ideologias. Jesus Cristo é o mesmo Senhor. Ele tem o controle soberano da sua vida, da minha vida e de todos nós que estamos aqui. Então, o Beverly Kimball, analisando esse texto, ele disse: Deus poderá não nos dar tudo o que queremos. Presta atenção. Deus poderá não nos dar tudo o que queremos, mas certamente nos dará o que nós precisamos. Eu vou repetir, porque isso precisa estar bem cinete no coração dessa geração que tem perdido Deus de vista, que não tem lido mais a Bíblia e que está sobre o meteoro de uma ideologia ou de uma teologia que tirou Deus do centro. Ele disse: Deus poderá não nos dar tudo o que queremos, todavia Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Amém, irmãos? É esse Deus que nós servimos. Então Jesus Cristo, Ele é o Senhor da situação. O texto mostra para nós, a Bíblia diz que em meio a tudo isso, Ele está ali pregando a sua presença real no meio daquela multidão. De repente, e a vida é assim, de repente, a vida, eu sempre falo aqui, não é uma matemática. 2 mais 2 é 4, não é resultado racional. A vida, ela é indefinida. Você não pode acrescentar um côvado sobre a sua vida, você não pode nem programar a sua vida se você não for para o Evangelho, para a Epístola de Tiago e fazer aquela oração que ele diz: se Deus quiser, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Por quê? Porque nós não somos senhores da nossa vida. Senhor da nossa vida é Deus. É o Senhor. Então veja bem, Jesus está ali, está a multidão, um monte de pessoas, não tem lugar na porta, não tem lugar em outro, o jardim está tomado de gente, é muita gente que está ali. Jesus está dentro da sua casa, e de repente, uma coisa inusitada acontece. Jesus está na casa, a multidão estão dentro e fora da casa, e de repente, o inusitado acontece. O que é uma coisa inusitada? Uma coisa inusitada é algo que não é usual. É uma circunstância fora do comum, que não aparece frequentemente. É algo excepcional, é algo incomum. Isso é uma coisa inusitada. É o que acontece, você não explica, ela aparece. O texto que eu li com vocês aqui mostra quem? 4 homens. Esses 4 homens aqui, analisando o texto no campo hermenêutico e exegético, a gente percebe que esses 4 homens, tanto nos 3 evangelhos, a Bíblia não quer dar o nome deles. Então eles não têm nome. Ninguém sabe quem são eles. Mas a atitude, presta atenção nisso. A atitude é a coisa mais importante na vida cristã. Não precisa ter um nome, não precisa estar em outdoor. A minha atitude como cristão no dia a dia é que vai definir a glória de Deus em mim. Aqueles homens ali, a Bíblia não descreve o nome deles, mas descreve a atitude deles. Primeiro, eles são pessoas de ação. Olha só, ação. O homem chamado Pierre Baillet, ele disse: são as nossas ações que falam por nós. Esses homens, eles têm esperança. Frederico Grande disse: o tempo em que vivo está repleto de tribulação, mas a minha esperança continua em Deus. Eles eram homens de fé. Anselmo, lá, um dos pais da igreja, usando esse texto, ele falou, presta atenção, quem não crê, não experimenta. Quem não experimenta, não pode saber, disse ele. Ele disse,
Quem não crê, não experimenta. Quem não experimenta, não pode saber. Esses homens aqui tiveram ação, esperança e fé. Ou seja, aqueles 4 homens olharam para o amigo deles. Por isso que eu no início eu falei sobre a menina, a definição dela de amigos. O que é um amigo para você? Ela disse, olha, o amigo para mim é o seguinte, é aquele que quando todo mundo sai e vai embora, o amigo chega e fica. Esse é amigo. Então esses 4 amigos, eles olharam para o amigo dele, paralítico, ele estava numa cama. E naquela cultura não tinha o experimento bombástico como hoje nós temos da farmacologia, da enfermagem, da questão hospitalar, da medicina. A pessoa que estava há 2000 anos atrás sobre esse estado de paralisia radical, ele não tinha cura nenhuma, ele não tinha esperança nenhuma. Mas aqueles 4 amigos, eles olharam para o amigo deles e falaram, olha, Jesus Cristo está em Cafarnaum, nós vamos te levar lá. E eles pegaram, 2 na frente e 2 atrás, pegaram aquele homem talvez pesado, e carregaram e foram, levando ele na maca. Imagina, pensa a cena, levando ele na maca, até a casa de Jesus. Quando eles chegaram lá na casa de Jesus, eles descobriram que eles tinham um problema. Qual era o problema? Uma multidão estava no entorno da casa de Jesus, na porta, na janela, e ninguém teve um coração sensível de dizer, peraí, esses homens aqui trouxeram esse paralítico, vamos dar um espaçozinho aqui para ele entrar e Jesus atender ele primeiro? Não. A insensibilidade é uma desgraça para todo cristão. Quando você não tem mais sensibilidade espiritual e você caiu no ostracismo da insensibilidade, você não sente mais a dor do outro, você não se importa mais com o sofrimento do outro, para você tanto faz, tanto fez. Aliás, a nossa geração é considerada a geração Dr. Spocker, daquele personagem do Jornada das Estrelas. Todo mundo naquela tripulação era humano, mas o Spocker não era. Ele tinha fisionomia humana, ele tinha nariz, o rosto, tudo humano, mas ele era uma máquina por dentro. Então ele era destituído de afeto, de amor, de sentimento, de bondade, de alegria, de um monte de coisa. De misericórdia, por exemplo. De empatia, por exemplo. E a nossa geração, isso dito pelos sociólogos, a nossa geração é considerada a geração Spocker, que perdeu a alma, que olha para o problema e não liga, que vira as costas, insensível. Esse pessoal aqui, eles foram insensíveis porque os 4 amigos queriam ajudar o amigo, mas ninguém deu espaço. E aí o que você faz quando você enfrenta problemas que você olha assim, não tem solução, como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? A multidão não dá espaço, vamos entrar aqui na porta, não, você tem que ficar lá na fila, vamos tentar aqui pela janela também, não dá. E o que a gente vai fazer? E aqueles amigos, eles levaram aquele homem a Cristo, aqueles 4 amigos. Eu faço uma pergunta aqui de aplicação. A nossa tarefa como cristão é nós sermos sensíveis à dor e o drama do outro também. Eu não posso viver uma vida, uma redoma de vidro, onde eu penso só em mim e esqueço a fraternidade universal, ou o meu próximo que está do meu lado, ou até da minha família ou da minha casa. Eu não posso estar numa redoma estrutural de vidro, onde eu não tenho contato com as pessoas, o sofrimento, a dor, o lamento, a lágrima, a crise, a dificuldade, o enxotamento da alma. O texto mostra para nós que assim como aqueles homens, eu e você fomos chamados por Cristo para levar também esperança para o mundo. Porque afinal de contas,
O que move eu e você é a tríade de 1 Coríntios capítulo 13. O que é que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. Essa é a tríade cristã. Esses 4 amigos carregaram aquele homem. Eu fico pensando, não foi tarefa fácil, mas o amor é a mola propulsora que nos faz caminhar, romper circunstâncias, perder o medo e fazer algo inusitado como eles fizeram. Isso aqui deveria ser um filme de Hollywood. Eles aqui, verso 4, chegando lá, eles encontraram uma barreira muito difícil, eles encontraram a casa cheia, não tinha como levar o paralítico até Cristo, não tinha como entrar pela porta, estava tudo congestionado. Como é que a gente faz quando as coisas estão congestionadas na nossa vida? No nosso casamento, que perdeu o brilho e que precisa ser restaurado e renovado. Com o nosso relacionamento com os nossos filhos, que cresceram, e a gente não tem aquele relacionamento de pai e filho de amizade. Como é que a gente faz quando as coisas começam a se congestionar na nossa vida? A gente para, joga a toalha no chão e diz, não dá mais? Ou a gente faz como esses homens aqui? Eles tomaram e nos ensinam algo interessante. Primeiro, eles nos ensinam que eles permaneceram. Eles levaram aquela maca, aquela cama, aquele homem paralítico, aquela pessoa que estava sofrendo, e eles permaneceram e foram. Eles não desanimaram. Eles não desistiram. Eles não perderam a fé. Eles tiveram uma ideia. Alguém já disse que ideias movem o mundo. Pense, por exemplo, em Thomas Edison. A ideia que ele teve. Tem luz aí? Pense, por exemplo, no Alexander Fleming, que inventou, por exemplo, o antibiótico e a penicilina. Pense, por exemplo, em tantos outros cientistas que tiveram uma ideia, ou até o Santos Dumont teve uma ideia de até Paris dar um voo no 14 bis, e hoje nós temos aí toda essa estrutura de voo, que às vezes você pega o avião aqui, sai lá na África amanhã. Ideias movem o mundo. Esses homens aqui, esses 4 amigos, tiveram uma ideia inusitada. Qual é a ideia? Olhei para a porta, está tudo trancado. Janela naquela cultura era pequena, não dá para levar ele ali. Como é que pediram, talvez, por favor, deixa ele entrar em primeiro? Não. Então, eles tiveram uma ideia. Eles olharam para cima e viram o telhado da casa. Um olhou para o outro e disse, e aí, o que a gente vai fazer? Só tem um caminho. Vamos abrir o telhado dessa casa. Que é uma espécie, não é telhado como o nosso. Naquela cultura, o telhado era mais baixo, era uma espécie de laje misturada com barro e pedaço de capim. Então, segurava bem para não molhar e para não pegar o sol. Então, o que eles fizeram? Eles subiram esse homem aqui. Eles olharam e pesquisaram qual o lugar da casa que Jesus Cristo estava. Então, eles disseram assim, bem, a gente não pode entrar pela porta, pela janela, nada. Vai você lá e olha onde Jesus está. Alguém foi lá e olhou pela janela e disse, Jesus, ele está mais ou menos para o meio da casa. Ele calculou onde Jesus estava. É aí? Certo, ok. Aí depois arrumaram, talvez, cordas para colocar na maca e começaram a subir aquele homem, talvez pela escada do eirado, porque era comum naquela cultura ter escada para subir no eirado, porque às vezes de noite, muito calor, eles ficavam lá e dormiam e passavam a noite ali naquele lugar. Aí eles foram subindo com aquele homem, imagina, um homem talvez de 80 quilos, você subindo ele. E toda aquela multidão ali olhando, o que esses doidos estão fazendo? Porque às vezes tem coisas que Deus manda eu e você fazer, que as pessoas do mundo vão achar que nós somos loucos, mas nós não somos loucos porque nós estamos obedecendo o mandamento de Deus. E eles começam então a subir, e eles vão subindo, e vão, e param. E eu fico pensando naquele paralítico, o medo dele, cuidado, pessoal, para lá, e puxa daqui, e levanta, e vai, e corre, e tal. Chegaram até o eirado. Mando de novo, talvez, o outro amigo lá, vai lá e olha, vê se Jesus Cristo está realmente no meio.
Ele desce, vai lá e olha e diz, está ali no meio pregando. O que eles fazem? Eles abrem um buraco na telha, para contextualizar. É como se eu estivesse aqui pregando e de repente alguém abrisse aqui um buraco e descesse um homem aqui pelas cordas na minha presença. Eu acho que eu saía correndo. Eles abriram e foram descendo o paralítico no ponto exato aonde Jesus Cristo estava. Aqueles homens tinham fé. E Jesus Cristo, quando olha a atitude daqueles homens que tinham no coração deles, que o amigo dele que estava paralítico, talvez você não está paralítico como ele fisicamente, mas você está paralítico na alma, tudo morreu dentro de você. A pior morte não é a morte física, a pior morte é quando as coisas já estão morrendo dentro de nós. Não tem mais alegria, não tem mais esperança, as coisas vão perdendo a graça, o mundo está atribulado, as coisas vão perdendo sentido, a ilusão, a utopia, tudo está engaiolado, encaixotado, você não tem mais prazer, você não tem mais alegria, você está morrendo por dentro, há um necrotério, necro quer dizer morte, há uma morte dentro de você, você está paralisado. Esse homem estava paralisado, é paralítico. Eles desceram e foram descendo, e eles pararam bem no ponto exato que Jesus Cristo estava. Jesus não falou, peraí, mas que história é essa? Estou aqui pregando e você desce aqui um paralítico na corda? Não, Jesus, ele não é assim, Jesus, ele é diferente. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fala assim para eles. Olha aí na sua Bíblia. Diz assim, alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles então tiveram uma ideia. Só tem um caminho, qual é? Descobriram o eirado no ponto correspondente que ele estava, e fazendo uma abertura, abriram, baixaram o leito em que jazia o doente. E aí eles baixaram. Uma coisa é a gente fazer a nossa parte. Orar pelo meu pai, orar pela minha mãe, orar pelo meu vizinho, orar pelo meu filho, falar de Jesus para o fulano, para o Beltrano, vir no culto, tal. Isso é a parte humana que eu e você temos que fazer. Jesus não foi lá na casa desse moço que estava paralítico numa maca, numa cama. Jesus não foi lá. Os 4 amigos é que levaram. A igreja de Cristo hoje, em pleno século XXI, ela é essa portadora da boa nova. É ela que leva o evangelho de Cristo para as pessoas que precisam de esperança, para as pessoas que precisam de um néctar espiritual, para as pessoas que perderam a alegria, a paixão pela vida. A igreja, ela é essa porta-voz da boa nova. A igreja é como esses 4 homens aqui, que se preocupa, que tem sensibilidade, que olha a dor do outro, e que não só olha a dor do outro, mas que ela tem ação, ela age. Então o nosso papel qual é? O nosso papel é trazer pessoas a Cristo. Qual é o papel de Cristo? É fazer aquilo que nem eu e nem você podemos fazer. Olha só o que Jesus Cristo falou para aquele homem. Vendo Jesus a fé, a sua fé, a minha fé, vendo a fé, ou seja, eu confio no Senhor, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está aqui nesse lugar, mesmo que eu talvez entrei aqui debaixo de dor, de sofrimento, sei lá o quê, mas a minha fé, que é esse termômetro, eu sei que Deus está aqui. A fé não é um pensamento, a fé não vem por osmose, a fé é uma certeza, é uma convicção. A palavra fé, pisteu, no grego é confiar. Eu confio em Deus.
Jesus olha para você, como está olhando para ele aqui, e Jesus olha e vê a fé. Porque se ele olhar para você que está aqui, como ele olhou para a grande multidão que estava ali, e encontrar incredulidade, ele não faz nada. Não é porque ele não pode fazer, mas porque ele não trabalha em cima de incredulidade. Hebreus, o livro de Hebreus é muito claro e diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé, que ele é galardoador. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que confiar. Não basta somente eu sair da minha casa, pegar o meu carro e vir aqui para a igreja, sentar nesse banco, se eu não tenho fé, convicção e certeza que o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. Jesus olha. A fé deles. E Jesus fala assim para aquele moço: filho. Ele para o que ele está pregando, ele para o que ele está fazendo, todo mundo está ali quieto. Desce aquela maca, aquela cama na corda, bem diante de Jesus. Jesus para o que está fazendo, olha a fé dele e ele diz assim, Jesus Cristo disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Só porque quando os amigos levaram o paralítico lá, não era uma questão de pedir perdão de pecados. Eles queriam que ele fosse curado. Mas Jesus Cristo, que não é como eu e você, ele vai primeiro curar a parte espiritual. O relacionamento do homem com Deus. A koinonia, a comunhão do homem com Deus. Como hoje de manhã eu falei aqui para o pessoal do curso Primícia, quando se tange na questão de comunhão, a comunhão ela é uma tríade. Eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com o próximo e eu tenho que ter comunhão comigo mesmo. Eu não posso só ter comunhão com Deus nessa fé pirandão, não existe isso na Bíblia. Eu não posso também ter só comunhão com o próximo, relacionamento, amizade, sem ter comunhão com Deus, está errado também. E eu também não posso ter comunhão com o próximo e não me amar. Porque o texto da Bíblia é que nós devemos ter comunhão com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e como a ti mesmo. Tem gente que não se ama. Tem gente que diz assim: eu acho que Deus errou, eu acho que eu nasci na família errada, eu acho que eu nasci no ano errado, eu acho que Deus se equivocou. Por que eu tenho cabelo crespo? Por que eu tenho cabelo liso? Por que eu tenho a pele escura? Por que eu tenho a pele branca? Por que eu tenho o nariz assim? Porque eu tenho o nariz achado. Eu acho que Deus se equivocou. Eu acho que Deus errou. Eu não me amo. Eu vou para frente do espelho e eu não vejo nenhum atrativo em mim. Eu não vejo a imagem de Deus em mim. Eu quero dizer para você que isso é uma filosofia equivocada deste mundo. Deus te fez do jeito que você é. Você é um amado de Deus. Você é uma amada de Deus. Você não nasceu na família errada. Deus fez você do jeito que você deve ser. Então, comunhão é o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. Jesus, então, perdoa o pecado dele. E aí, eu tenho que acabar aqui. E aí traz um problema sério. Porque eles olham para Jesus, os fariseus, e diz assim, eles só pensam, diz assim: mas quem é esse aí? Esse é um termo depreciativo. Quem é esse aí que está dizendo que perdoa pecado? Aí Jesus Cristo, que nesse texto aqui tem um dos atributos divinos, ele é onisciente, ele lê o pensamento deles. E ele, como ele lê o seu pensamento que está aqui também, ele conhece você de trás para frente, de frente para trás, tudo ele sabe. Jesus olha para eles e diz assim: qual é o mais fácil? Perdoar pecados ou falar para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Eles ficaram quietos. Eu faço a pergunta para você: qual é que é mais fácil? Perdoar pecado ou mandar o paralítico levantar e andar? Não precisa me responder. Qual é mais fácil? Bem, olhando tecnicamente, mais fácil seria dizer: Deus te perdoa, porque ninguém está vendo, então Deus perdoa. Agora, é mais difícil ter um paralítico aqui
tetraplégico, que era aquele homem, e eu falar para ele, levanta! É mais difícil. O que Jesus Cristo fez? Qual é mais fácil? Eu perdoar pecado ou mandar esse paralítico levantar? Então, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele vai lá em Daniel capítulo 7. Não tenho tempo para analisar esse texto aqui de Daniel sobre o Filho do Homem. Daniel, em vários textos que aparecem. Ele diz, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade. Ele usa a palavra exousia. Ele não usa a palavra dunamis, poder. Exousia, autoridade. Para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade, eu digo para esse paralítico, eu te ordeno, levanta e anda. E aquele homem, no exato momento, se levantou e andou e glorificou o nome de Jesus Cristo. O que isso implica para nós nessa noite? Implica que eu e você podemos ter a mesma atitude que teve esses 4 homens aqui, de levar pessoas a conhecer a Cristo. Implica em eu e você temos um coração sensíveis de abençoar pessoas. Implica em eu e você, mesmo diante das lutas, das dificuldades ou das barreiras que a gente enfrenta, continuar crendo que Deus é maior do que a barreira, que Deus é maior do que a luta, que Deus é maior do que tudo e que eu não devo desistir. Muita gente desistindo. Continua firme. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar propósito. Para eles ele deu a ideia, olha para cima, eles olharam, telhado, abriram e desceram. E o que aconteceu? O milagre aconteceu. É isso que Deus realiza e faz na nossa vida. 3 coisas aconteceram com este homem. Primeiro, ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo. Segundo, ele foi restituído à comunhão com Deus. Terceiro, ele voltou para sua casa ou para sua família, que é o núcleo social de todo indivíduo. Jesus faz isso comigo e com você. Ele nos cura, emocionalmente ou fisicamente. Ele nos coloca de novo, nós temos comunhão com Deus. E Ele nos leva para dentro da nossa casa, para no nosso lar, eu e você sermos homens e mulheres abençoados e abençoadores da nossa geração. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vou encerrar aqui, eu quero chamar aqui a nossa irmã Jaqueline. Irmã Jaqueline, Deus deu uma missão para ela. Em cima desse texto que eu li aqui, ela foi um desses 4 homens que carregou muita gente na maca, lá em Belo Horizonte. E ela vai falar o que Deus realizou na vida dela, através dessa missão que ela participou. Jaque. Amém, a paz igreja. Então, eu fui convidada pelo pastor, para vir até aqui contar um pouquinho para vocês de uma experiência que eu vivi agora no final do mês de julho. Eu fui participar de uma ação social através de uma ONG. O nome da ONG é Por um Sorriso. Essa ONG ela existe há mais de 8 anos e ela viaja para vários lugares assim do Brasil e já foi algumas vezes até para a África e levando toda uma assistência odontológica para pessoas carentes, para comunidades assim que precisam. E eu tive o privilégio, a oportunidade de estar lá com eles. E em Minas, a gente foi para Paraisópolis, na Serra da Mantiqueira, é mais conhecida, Serra da Mantiqueira. Eu fui como protética, que eu faço prótese, E a ONG ela tem toda uma estrutura, então ela foi com os dentistas, e estudantes, e auxiliares, e toda a equipe de laboratório também. E então, chegando lá, a gente se instalou numa escola, e a comunidade ali onde a gente estava, até tinha bastante coisas assim ao redor. Só que as pessoas que a gente atendeu eram pessoas que moravam muito longe, assim, que vinham com o carro da saúde, que demorava para chegar, que tinha que vir e ficar o dia inteiro na escola. A gente atendeu mais ou menos umas 140 pessoas em 5 dias, mas foi mais de 900 procedimentos, assim, porque as pessoas vinham com várias necessidades, não era só a prótese, E quando a gente entrega assim o sorriso, quando a gente entrega uma prótese, é muito mais do que um sorriso. A gente está devolvendo muitas coisas para uma pessoa.
A gente devolve saúde física, saúde emocional. E porque uma pessoa que ela não tem a dentição correta, que ela não mastiga corretamente o alimento, ela tem vários problemas. Ela não tem uma digestão correta, ela não tem uma fala correta. Então, muitos problemas podem decorrer assim por causa da falta da dentição, da falta da saúde odontológica bucal, né? E enquanto a gente estava lá, assim, a doutora chegou para nós na quarta-feira e perguntou se a gente ainda poderia pegar mais um caso. Era uma dentadura dupla, dentadura é o nome mais popular, né? Em cima e embaixo, assim. Então, a gente ficou, não sei, a gente já está com muita coisa. Tinha eu e mais 2 meninas que eram estudantes. Então, tinha algumas coisas que elas não faziam e que ficou para mim fazer. Então, assim, pesou um pouquinho mais. Aí, a gente ficou na dúvida, não prometeu, mas a gente disse que iria tentar. Daí, nessa de tentar, a gente já cria uma expectativa, uma esperança, né? E daí, eu vim a saber que esse paciente, ele era especial. E tinha muitas pessoas naquela cidade que eram especiais. E ele não entendia que era só uma tentativa, que talvez não daria certo. E daí eu vim a saber que ele era, né, que ele era deficiente, que ele era especial. E que cada vez que as meninas que ele já conhecia passavam por ele perguntava: a minha prótese já está pronta? Aí os dias foram passando, assim, os horários muito corridos, e a gente trabalhando num lugar onde não é o teu local de trabalho habitual, tu não está trabalhando com as tuas ferramentas, com os teus instrumentos, com o teu material, com as pessoas que tu está acostumado. Então, tudo é diferente. Tu está numa rotina diferente de alimentação, de dormir, de horário. Eu estava trabalhando 12 horas por dia. E quando chegou na quinta-feira, 8h30 da noite, eu olhei para aquela dupla, né? Aquela total dupla na minha mesa, e eu pensei: não vai dar certo. Não vai dar, a gente não vai conseguir. Aí eu fiquei muito triste. A gente foi jantar, eu e as meninas da prótese ali, a gente foi jantar. E eu só jantei bem pouquinho, assim, comi bem pouco. E voltei para o laboratório, fiquei olhando, pensando o que a gente podia fazer. Daí a minha amiga veio atrás de mim e disse: não, a gente vai conseguir. Daí ela foi lá na bancada lá da doutora, começou a reorganizar tudo. E a gente já foi embora na quinta-noite com um pouco mais de esperança, assim, de dar certo. Aí, quando chegou na sexta-feira, depois do almoço, eu consegui montar os dentes dessa prótese. E daí ele provou, e no sábado a gente conseguiu finalizar e entregar para ele. Ele foi embora feliz com a prótese dele. Então, assim, né, quando a gente vai fazer esse trabalho, é muito mais do que entregar o sorriso. Eu ouvi uma dentista falando recentemente, que uma paciente falou para ela que o período da vida dela mais feliz foi o ano de 2020, onde todos usavam máscaras e ela poderia sorrir à vontade. Então, assim, é muito impactante, né? E quando eu estava indo até, eu pensei assim: eu não vou falar nada para ninguém, porque não é para me achar, não é para me aparecer, então eu não vou falar. E daí Deus falou comigo no ônibus, já indo para lá. Eu vou ler porque eu posso me confundir. Só um minuto. Aí Deus falou comigo uma palavra em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, assim, a gente é apenas instrumento, né? E a gente tem que mostrar porque é para a glória de Deus. E quando o pastor me convidou para falar aqui, eu também fiquei meio assim, eu disse: será que eu falo? Assim, de que forma que isso pode edificar a igreja, né? Impactar, enfim. E ontem à noite eu fui dormir pensando nisso, porque ele me convidou ontem à noite. Aí eu fui dormir pensando nisso, e hoje de manhã uma irmã que raramente me manda alguma coisa no Instagram, raramente mesmo, ela me enviou uma publicação. E nessa publicação, assim, a pergunta que tem assim como tema é: o que Deus colocou em suas mãos? Aí quando eu li assim,
eu pensei, poxa, é sobre isso, né? E um resuminho assim para vocês. Deus fez essa pergunta a Moisés quando o chamou para liderar o povo de Israel. E o que havia em suas mãos parecia simples, um cajado, mas nas mãos do Senhor tornou-se instrumento de livramento e sinal de seu poder. O que temos em nossas mãos pode parecer muito pouco, mas diante de Deus é suficiente para cumprir a missão que Ele nos confiou. Então é isso, sim, essa foi a minha participação nessa ação. Se Deus quiser, eu vou participar de outras. Eles vão para o Xingu, é um lugar que eu tenho muito desejo de ir, que é uma tribo indígena, né, em Mato Grosso. A Dionara, missionária nossa aqui da igreja, ela disse, vai, Jaque, vai, porque é uma oportunidade única, porque cristãos nem conseguem entrar lá. Então, tem essa porta aberta esse meio de ir. Então, é mais um projeto, né? E é isso, assim, que fica essa reflexão, né, para a gente, o que está nas nossas mãos, de que forma que a gente pode trabalhar e abençoar as vidas que estão à nossa volta, né? É isso. Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.